A gente já começou o programa aqui, quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Começamos o programa aqui Quente, muito quente. empolgado. Estamos aqui nada mais, nada menos que o Jairo, ex-jogador do Gama, zagueiro, campeão, Multicampeão, né? multicampeão, campeão pelo Gama da Série B, subiu para a Série A com o Gamão, entendeu? Eu gostaria que o senhor falasse sobre você antes, durante e após o futebol, fazer um resumo da sua vida. O Brasil inteira tem que conhecer essa história do Gama. Agradeço, Raul, agradeço, Fábio, o convite. É uma honra estar aqui falando de futebol, né? É o que nós respiramos, crescemos jogando futebol, desenvolvendo e chegamos ao profissional. Acabou o ciclo como atleta e continuando como técnico de futebol. Então é um grande prazer estar aqui para que nós possamos conversar, analisarmos o passado, prepararmos aí o presente, né, pensando no futuro, para que o nosso futebol deslanche novamente e consigamos ver um time local, uma Série A novamente. Acho que é um sonho nosso, acho que é uma meta que nós temos que alcançar. Isso aí. Jairo, você começou no Gama em 95? Não é isso? Aí você ficou até 97 ali. Aí você foi pro Guará, depois voltou pro Gama? Como foi? No ano que subiu, como foi essa história? Então, na verdade, a minha base foi feita num time lá de Ceilândia chamado Flama. Caramba. Então, eu comecei lá com 11 anos e essa base a gente começou a ganhar ali alguns campeonatos, né? E o pessoal do Brasília fez uma parceria com o dono do time. Então, nós ficamos sendo representantes do Brasília. Então, o Brasília tinha 3 bases. Tinha uma base no Guará, uma base em Sobradinho e essa base em Ceilândia. Então, a minha base praticamente foi feita no Brasília. Então, eu fui para o Brasília depois, comecei a treinar com profissional e com 17 anos eu já era titular do profissional do Brasília. O técnico era o Remo. E naquela época o futebol não era visto, né, como uma carreira a ser seguida, principalmente pelos pais, né? Não é à toa que nessas categorias de base nós íamos jogar, nós pequenos ali, 10, 11, 12, e dificilmente um pai ia assistir o jogo. Às vezes um pai ou outro que ia assistir. Não é igual hoje, né? Hoje você vai num joguinho de criança aí, tem mais pai que tudo. Live, filmando, filmando. E os caras querem ser técnicos, né? Não, e atrapalham, né? Atrapalham. Aí o técnico passa a semana toda treinando o garoto. Ó, vamos marcar aqui, vamos sair aqui no contra-ataque. Aí quando chega lá, primeiro comando do pai, sai! Então já atrapalha todo o processo. Então deixa a cabeça do garoto totalmente sem rumo. Então esse clube do Flama, né, que foi uma base do Brasília, e nós fomos para Brasília, e lá, na época do Brasília, eu larguei de jogar, porque eu casei cedo, casei com 18 anos, então tinha que já ter alguém para sustentar, né? Então saí do futebol e comecei a trabalhar, fiz um curso no Senai de lanterneiro, eu era funileiro na época, e consegui uma vaga de estágio lá na Desbrave. Caramba. Na Desbrave, lá na 504 aqui? 504 Norte. Isso lá. Então comecei lá trabalhando. E depois, e nessa época eu jogava no CEUB, né, também. Jogava no CEUB ali, final de semana, tinha uns campeonatos aqui de Brasília, e o Homero, né, me chamou para jogar no CEUB e eu ia jogar. E através do Homero, ele foi lá na Desbrave, me chamou para ir pro Gama na época, para jogar pelo Gama. E eu fui jogar no Gama. Um ano antes eu joguei nos juniores do Gama, só ia para jogo, né, que eu trabalhava. Então só ia jogar. E era um time muito bom. Tinha o Romualdo, tinha o Rochinha, tinha o Deda, então Assis. Então era um time muito bom e fomos campeões, né, de juniores. E nessa ida para a Desbrave, o meu gerente lá, ele era um cara muito futebolista, né? Gostava muito, Freitas, o nome dele. Gostava muito de futebol. E eu pedi uma licença para ir para a Taça São Paulo. Que eu fui convidado para ir para a Taça São Paulo. Caramba. O Remo que é a copinha hoje, né? A copinha. E aí ele eu não posso, mas eu vou abrir essa sessão aí. Aí eu trabalhava de manhã, nós treinávamos à tarde ali no Mané Garrincha, aí eu ia andando lá da Desbrave até o Mané para treinar.
e ele me liberou para ir para São Paulo. Eu fui, nós fizemos lá um campeonato lá, não fomos bem, mas quando no meu retorno, né, aí o Homero foi lá na Desbrave com o Edivan, me convidando para ir para o profissional do Gama. E eu fui falar com os familiares, né? Você pergunta, e aí, o que você acha e tal? Aí você só vê, não vai não, rapaz, você vai largar o certo e tal, você já ganha, você não vai ganhar nem a metade que você ganha hoje, e realmente não era nem a metade. Uhum. E a única pessoa que me falou assim, vai, é teu sonho, é melhor você ir agora, se não der certo, não tem problema, do que você chegar lá na frente e ficar frustrado, e se eu tivesse tentado. E essa pessoa foi minha esposa. E ela falou, vai. Aí eu larguei, pedi conta, não recebi nem um centavo e fui. E comecei a treinar ali no Gama, no profissional, em 95. E era difícil porque o técnico, ele era acostumado com os zagueiros altos, né? Aham. Aí ele olhou pra mim assim, não, você não vai jogar de zagueiro não, você vai jogar de volante. Aí eu falei, não, de volante eu não sei Pô, jogar, isso é não. alto, cara. Imagina o que tinha lá antes. Aí- Isso já é alto. Aí ele falou, não, você vai jogar de volante. Aí eu, não vou jogar de volante não. Aí teve um problema entre nós, aí eu larguei e voltei pra Desbrave. Caramba, Aí sério, voltei cara. pra Desbrave, né? Com contato com o Gama, você... Aí eu falei, não vou jogar não. Vou voltar pra Desbrave. E comecei a trabalhar novamente. Aí o Edivan foi lá novamente, me convidou novamente. Aí eu pensei, e falei, não, vou de novo, vou enfrentar isso aí. E fui. Aí o técnico lá, eu ficava no banco. E depois trocou o técnico, né? Aí quando trocou o técnico, aí eu vi as oportunidades se abrirem. Aí eu comecei ali devagarzinho e já comecei a entrar nos jogos. Aí daqui a pouco já virei titular. Então ali foi a arrancada, né? Então foi um período bacana. Aí fomos ali em 90, fomos campeões em 95, 96 perdemos a final pro Guará. E 97 fomos campeões. E essa vitória do Guará possibilitou a eles a jogarem a Copa do Brasil em 97, 97. contra o Inter. E o Guará pediu alguns jogadores emprestados. Foi Chaguinha, acho que Paulo Henrique. Fomos 3 ou 4 lá pro Guará, Uhum. só para fazer esse jogo contra o Inter. Então por isso que tem esse relatório aí. Eu tô Tem com o seu... tem a minha tô com passagem seu- pelo Guará. Foi esse o jogo. dossiê aberto aqui na... Foi Na Copa do Brasil. 7. 97, Perdemos 97. de 7 pro Inter, eu acho. Caramba. A zaga foi eu e o Lúcio. Lúcio, O é mesmo, cara. Foi eu e o Lúcio, a zaga. Inclusive, melhoras pro Lúcio aí, né, cara? É. Tem bastante com ele aí. Realmente, é uma pessoa já aí tá bem, já, um cara... que despontou aí o nosso futebol, levou o nome do Distrito Federal, um cara Nosso penta, super né, cara? gente fina, então que ele alcance essa melhora o mais rápido Se possível. Deus quiser, graças a Deus. Então, por isso que tá constando esse jogo aí Entendi. pelo Guará. Bacana. Aí eles pegaram alguns jogadores, não só do Gama, mas do Braslândia, até o nosso centroavante era o Joãozinho, né? Finado Joãozinho. Então eles fizeram uma mescla aqui dos times, dos jogadores de Brasília para enfrentarmos aí o Inter. Aí voltei pro Gama, fomos campeões em 97, em 98 fomos campeões, em 96, 95 nós disputamos a Série C pelo Gama. Uhum. Nós ficamos ali em sexto, mais ou menos. Em 96, alguns times desistiram de disputar a Série B. E o Gama entrou pela classificação do ano de 95. A Série B desistiram. Mas por desistência Caramba. de alguma equipe surgiu uma vaga? Foi. Ah, tá. Acho que foi um Mas por time lá mérito também. É porque a Série B hoje... Campanha. Mas era outros tempos, né, Era cara? outra- A era Série outra B época. antigamente era outra época. Aí nós conseguimos essa vaga e disputamos a Série B em 96. Quase caímos para a Série C. Salvamos ali na última rodada. Aí em 97, na Série B, nós já fomos bem melhor, já classificamos ali entre os 4. Mas aí nós não chegamos, nós ficamos acho que em quinto ou em sexto, mais ou menos. Em 98 ganhamos o Campeonato de Brasília novamente e fomos campeões brasileiros da Série B. Aí já tava o Rodriguinho. Aí já era um grupo que foi... Tinha Gesso, Adriano, a zaga e Ney, né? São os 4 zagueiros. O goleiro era o Aí tinha... Petinero, como é que é? O goleiro é o O goleiro era o Marcelo Marcelo. e o Roger. Na lateral direito tinha o Paulo Henrique e o Jacó. Lateral esquerdo era Rochinha, Rochinha. não lembro quem era o Jogou outro lateral. demais. Às vezes até o Rodriguinho jogou de lateral esquerdo. Aí tinha os volantes, tinha o Humberto, tinha o Deda, tinha o Kabila, tinha o Ezio, O Beckham. aí tinha o Rodrigo, o Beckham, Rodrigo Beckham. aí tinha os atacantes ali, já Romualdo, tinha o Ney Bala, o Ney Júnior, o William, o Renato,
Tinha o Zé Edvan também, que era um meia. Aham. Tinha o Moisés, um atacante também, centroavante. Então, nosso grupo era bem enxuto. Aí tinha o Rodriguinho, né? Tinha o Nen, que eram os mais novos. O Neném disse que tá pra vir aqui também. Tô indo em Raul, não responde, mas tá na lista. Hein, o Mas daqui Ney, a pouco ele vem. viu? Tá na lista. Então, nosso grupo era bem enxuto e nós começamos, naquela época, se eu não estiver enganado, eram grupos de 4 times, eu acho. Ou eram 6 em cada chave. E caía no geral, né? Caía no geral. E nós éramos o antepenúltimo ali, tava pra cair. Uhum. Aí quando chegou o Benazzi, aí mudou todo o jeito de jogar, a forma de jogar, e nós conseguimos a reação dentro da competição, e foi aquela história que todos conhecem, né? Aí depois disso nós éramos emprestados, alguns eram emprestados para disputar o Campeonato Paulista, para que ganhasse caixa, para quando voltasse para o Gama já tá acostumado a jogar contra os times de força, né? Uhum. Mais experiência, né? É, então isso aconteceu em 99, fui, voltei, 2000, não só eu, mas outros jogadores, né? Gerson, 99 foi pro Paulista, né? foi o Paulista, e 2000, Guarani também. Guarani 2000, 2001 para Matonense, para o Paulista, onde fui campeão também lá no Paulista em 2001, da Série A2. Jogava eu, Mancini, o Nenê era novinho. Mancini, que é do Mancini, Galo, do Mancini. América. Não, o Mancini técnico. Ah, Wagner Mancini. Wagner Mancini. E tem o Mancini também, né? É, que era tinha um- do tinha um- do Jogou no América. Galo também. É, jogou Tinha no- Corinthians de o Milão. goiano também, o volante que era do o Deda. Grêmio, foi campeão do Grêmio lá, tinha um goiano lá, o volante. E tinha o Marcinho, depois foi pro Corinthians, novinho também. Então o time era muito bom do ET, né, na época. Era Aham. ET Parmalat, que era um time da Parmalat. Aham. E depois eu fui pro Na mesma época Guarani. que era do Palmeiras, Parmalat, né? É. Anos de ouro do O Palmeiras. Parmalat pro dava tiro Guarani. certo na época, né? Aí Guarani, Matonense, aí depois eu vim em 2000 e nós ficamos aqui, porque o projeto em 2002 era outro, né? Então o time foi, dentro de Brasília, foi um time forte, mas perdemos pro CFZ, perdemos a Copa Centro-Oeste pro Goiás, e foi aquele ano que o Gama caiu. Então acho que aquele ano ali foi um ano muito ruim pro Gama. Aí em 2003 foi campeão de novo de Brasília, e eu saí em 2003, onde fui pro Brasiliense. Esse. E em 2004 a gente foi campeão brasiliense e fomos campeões da Série B também. Fiquei lá em 2005, 2006 fui campeão. Mas você Brasiliense. jogou a Série A com o Marcelo Carioca, Joguei né? 2005, 2005, né? Vampeta. Vampeta. É um time bom também, mas por outras situações assim a gente não conseguiu dar liga e dar continuidade, fazer um bom campeonato. Aham. Aí em 2007 eu fui em dezembro de 2006 fui pro Atlético Goianiense. Onde começou a jornada até... Aí foi 2007, o Atlético tinha 19 anos que não era campeão goiano. Nós fomos campeões e na Série C ali faltou uma vitória. No último jogo, se nós ganhássemos, nós subiríamos para a Série B. E nós não ganhamos. Um jogo lá no Piauí. E ali foi aquele balde d'água fria, né? Então desanimou tudo. Aí a imprensa, não, tem que mandar jogadores embora e tal e tal. E o Adson, né, foi muito inteligente, manteve a equipe. E no 2008 nós saímos na semifinal para o Intubiara, que o Intubiara foi até campeão esse ano. Eles subiram, né? Porque subiu. Aí nós subimos esse ano mesmo. Aham. Em 2008 nós fomos campeões da Série C. Em 2009 nós fomos para a Série B e já teve o acesso, já conseguimos o acesso. Em 2010 na Série A, 2011 Série A. Em 2011 eu encerrei a minha carreira e fui para a comissão técnica. Fui auxiliar do Atlético. Aí fiquei 11, 12, O auxiliar 13. do Anjos, eu fui auxiliar do PC, do PC Hélio dos Guzmão, Anjos, Hélio dos PC Anjos. Guzmão, né? PC Guzmão, do Hélio dos Anjos, do Adilson Batista, do Arthur Neto. Então foram os técnicos assim que eu comecei a ver o outro lado, né? O outro lado do futebol. Me ensinaram muito. E em 2013, acho que foi o ano que eu saí. Comecei no Campeonato Goiano, os resultados não estavam bons, eu saí, fui para o Rio Verde, né, como técnico, e de lá eu voltei para Brasília, onde eu peguei o Taguatinga, Santa Maria, Lusiânia
Ceilândia. Ceilândia foi o último time em 2019. E 2019 para cá, eu dei essa parada. E esse ano eu assisti o Campeonato de Brasília. Assisti e deu aquele start, né? Uhum. Você tem que estar ali. E eu voltei a estudar, né? Tirei a licença B agora esse ano para tirar a licença A e dar continuidade na minha carreira como técnico de futebol. Então é o que eu penso, o meu projeto agora é esse, né? E desse tempo aí, eu formei uma academia de futebol para adulto, na verdade, ali no Parque da Cidade. E conheci um cara lá chamado Rogério que me mostrou o mundo dos imóveis, né? De trabalhar no ramo imobiliário. Então eu também sou corretor desde 2014. Então você vai alternando ali. Mas foram bons anos, tanto jogando, como esse início aí na vida de técnico de futebol. E agora é dar continuidade. Então aí tinha aí, ó. Não mudou quase nada, pô. Teu cabelo tá igual. Só falta o cabelo. Só os cabelos. Então ali, ó, tinha um Ziquinho ali, ó, que era do Brasília. Eu, Lúcio, Gesso, Chaguinha. Aí tinha o Paulo Henrique, tinha o Marquinhos Braslândia, o Gilmazinho também, ó, que era do Gama. Bacana. Cara. Então isso aí é uma seleção, né? Mas desses aí, alguns estavam no Guará também. Entendi. Chaguinha era o goleiro. Já tem uma situação aqui que eu contei, até no quando eu vi aqui. Você vai lembrar disso. Você sabe que lá na Vila Belmiro, onde tem o título lá do 2002, do Brasileirão, tem que ter uma foto dessa aqui de vocês também, né? Do 2002, né? Porque você sabe que o Santos foi campeão por causa do Gama, né? Você vai lembrar disso, né? Vou falar de novo aqui mais uma vez que o Gama já rebaixaram em 2002. Pegou o Curitiba na última rodada, aqui no Mané Garrincha, meteu 4-0. Foi 2 gols do Dimbo, do Rodriguinho e um do Rochinha. No Rocha, Eu não não sei. lembro quem foi. Foi 4-0, ou seja, aí o Curitiba era o 8º colocado. O Santos era o 8º. O Santos era o 8º. Aí o São Paulo era o primeiro. Isso. Mas assim, o Santos foi na última rodada, porque o Gama ganhou do Curitiba. Então eu até brinquei aqui com ele, falei, se não fosse o Gama, o Diego Robinho não era nada. Porque foi esse ano que o Santos deslanchou, né? Foi para as oitavas, aí tirou o São Paulo no primeiro colocado. Até brinquei, falou, lá na Vila Belmiro tem que ter uma foto do Gama lá. Não fosse o Gama, o Santos não tinha ganhado nada esse ano. Nesse ano aí nós jogamos contra o Santos no Bezerrão. Acho que foi 1-1. O time do Santos era muito bom, realmente era muito bom, um time bem novo. E deu essa coincidência aí na última rodada o Curitiba só precisava empatar. Só empatar. E nós vencemos e tiramos a vaga deles. E ainda tinha um Cruzeiro ainda que estava na frente também brigando ali. E na verdade quem levou a vaga foi o Santos. E deu a continuidade no trabalho e foram campeões com os méritos deles, né? Você chegou contra o Robinho, jogou junto contra o Robinho. Jogamos. O cara era diferenciado mesmo, né? Não, jogamos no Bezerrão contra eles. O moleque era bom mesmo, né? Era muito bom. Craque, né, cara? Que bacana. É uma geração ali muito boa, aquela do Santos ali. Outras gerações vieram também. Como a nossa também era muito boa, a nossa geração. Então nós conquistamos muitas coisas, nós levamos o futebol de Brasília assim na primeira prateleira. E o nome do Gama também. Eu lembro que nós, na Série C, nós íamos jogar pelo Nordeste, e aí os caras perguntavam assim, o que é Gama? Aí a gente explicava. Não, é uma cidade do DF. Aí os caras, nós pensávamos que era uma empresa, alguma coisa. Então, o nome do Gama foi levado para fora também através do futebol. Então, hoje todo mundo sabe que Gama é uma cidade. Sim, então, quando você sai de Brasília, sempre vão perguntar, cadê o Gama? Cadê o Brasília? Cadê o Brasiliense? Então, sempre tem esses questionamentos. Foi de 96 até os anos 2000, só se ouviu falar no Gama, então, né? Foi uma época bacana. E nessa época, o que mudou, na sua opinião, em relação quando o senhor jogava hoje? O que mudou na sua época? O que deveria mudar em relação à época de hoje? Onde, por exemplo, o Fernando Diniz, né, falou algumas asneiras lá pro volante lá, o Perninha, né? Tietê. Tietê. O que acontece? Na época eu jogava bola, fazia escola de futebol, o treinamento era mais duro, mais puxado, o técnico falava abertamente. Hoje, a época é totalmente diferente. Você não pode falar de qualquer maneira com o atleta, você não pode cobrar, entendeu? E
no seu ponto de vista, o que deveria mudar em relação ao passado, no futebol na sua época e o futebol agora do atual? Tem muitos fatores que nós temos que observar. Na minha geração, eu ia procurar uma escolinha do Gama, ou do Brasília, ou do Taguatinga, ou do Ceilândia, né? Então esse era o primeiro pensamento nós garotos ali, era procurar essas referências dentro da cidade. Hoje as referências não são essas. As referências é a escolinha do Flamengo, a escolinha do PSG, a escolinha do Real Madrid. Então daí já começa a mudar a situação. Por quê? Porque muitos desses jogadores que vão para essas escolinhas, eles vão embora e ninguém nem sabe. Só vai saber depois que ele estoura lá no profissional. Aí fala, não sou de Brasília. É de Brasília, você era de tal lugar. Como acontece todo dia. Aqui a nossa matéria-prima é muito boa. A matéria-prima de Brasília, ela é muito boa. Então os times têm que saber administrar. Só que mudou muito o futebol da nossa época. Da minha época, né? Na minha época nós éramos escravos. A verdade é essa. Você assinava com um profissional ali, com o Gama, por exemplo. Nós ficamos 10 anos ali no Gama porque nós éramos escravos. Porque se fosse da nossa vontade, pelos convites que foram ofertados, nós já tínhamos saído. Então teve convite para todo mundo. Teve convite por Romualdo, por Gerson, por Rochinha, Paulo Henrique, eu, Deda. Mas nós saímos porque nós éramos presos e a lei naquela época não nos favorecia. Que é a Lei Pelé, né, que veio igual depois. Hoje, né? Hoje não, o cara não quer mais jogar, ele briga ali, vai na justiça e vai jogar, porque ele tem que trabalhar. Então mudou muito isso. E na base também mudou. Então hoje ali com 16 anos, se o cara não fizer um contrato já com um atleta, ele vai perder. Então, na verdade, ele não sabe se daqueles 10 ali, quantos realmente virarão jogadores de verdade. Mas também ele não pode se dar ao luxo de tentar escolher, ó, esse vai, esse não vai. Vai que não consigam e aqueles que eles dispensaram, virem, né? Então, hoje está muito complicado. É até a questão da comissão técnica hoje, né? Antigamente, a comissão técnica, eles falavam muito e você executava. Hoje não. Hoje com a tecnologia, hoje todo mundo, um garoto de 12 anos, ele sabe às vezes mais do que até que a gente. Por conta tudo tá na palma da mão. Então hoje eu vejo que as comissões técnicas elas têm que ser mais humanizadas, né? Você tem que tratar mais o ser humano. Antigamente não, você era mais robotizado mesmo. Você faz isso e pronto. Hoje não, os garotos aí já entendem mais o futebol. Se você vai tratar uma categoria de base ali, por exemplo, sub-17, se você não levar um conteúdo que realmente faça parte do contexto, eles vão saber, por conta de todas as ferramentas que eles têm hoje, da mídia, da internet, do Instagram. Então, qualquer coisinha que você abrir aí, vamos procurar aí sobre desmatamento na Índia. Se nós colocarmos aí, vai aparecer alguma coisa, né? Desmatamento no Brasil, vai aparecer. E antigamente nós não tínhamos informação. Então, a nossa base, às vezes, ela era até treinada assim, sem muita referência. Não tínhamos muito contato com outros estados. Hoje não. Hoje um garotinho aí de escolinha, ele vai disputar em Goiânia, ele vai para Belo Horizonte. Então, o contato com outras equipes ele é bem mais frequente, né? Outros centros. E a sociedade mudou no geral. A sociedade mudou. Então, os adolescentes de hoje não são mesmo adolescentes da nossa época. É o pensamento totalmente diferente, o respeito talvez não seja mais como era antigamente, como nós vemos, né? Nós vemos aí, na nossa época, quem é que levantava a voz para um professor? E nós cansamos de ver notícias aí, aluno brigando com o professor, quantos professores aí com estresse, né? Afastados por conta dessa convivência hoje. Então, isso tudo é a sociedade. Nós temos que ver que a sociedade mudou e automaticamente isso vai atingir o futebol, vai atingir o esporte em geral. Você vê que mudou para pior, né? O problema é esse, né? Mudou para pior, né, cara? E como nós achamos que é para pior, nós temos que achar soluções, né? As soluções. E o nosso futebol hoje, eu passo partir para o nosso futebol. Eu estou assistindo alguns jogos aí dos juniores, né? Então, sempre final de semana eu tento buscar um jogo para me assistir. Esses 2 últimos finais de semana eu não assisti porque estava tirando a licença, e lá é de domingo a domingo, então não tive a oportunidade de assistir. Foi aqui mesmo em Brasília? Foi, essa foi em Brasília. E
Mas eu vi aí uns times bons, né? Eu vi um Samambaia com um método bom de jogo. Tem atletas ali que você vê que dá para aproveitar. Assisti um sub-17 ali do Royal e do Atlético Goianiense. Eu vi um atacante ali do Royal, bom jogador. Então, temos matéria-prima boa. Nós temos que saber lapidar esses atletas e transferir esses atletas para o nosso profissional. Porque a maioria ali quando chega ali de 16 para 17, eles estão saindo para outros lugares. Até menos, né? Até menos. Jair, só te pegando um gancho. Você falou a sua história com 18 anos, estava trabalhando, os caras foram atrás de você lá na Desbrave. Mas hoje em dia, com 18 anos, o cara já tá na Europa. O cara tá pronto, tem que Ele estar pronto. já tá com um contrato de 100 milhões já. O moleque, 15 anos, já tá com contrato de 100 milhões. Então, assim, aí é onde entra uma coisa que eu quero te perguntar, Jair. Quantos... Aquele que era do Botafogo, cara, que se perdeu, o Jobson. Quantos Jobson nós perdemos por essa antecipação, eu acho, por exemplo, do mercado de fora com o Brasil, né, com o futebol brasileiro. Porque você falou assim, 18 anos estava trabalhando, você que estava casado, aí que você foi um contrato profissional, depois você voltou. E não foi só vocês, foram vários jogadores que tinham antigamente. Então, pra você deslanchar mesmo, você vê que antigamente o cara ia pra Europa com 22 anos, 25 anos, que ele ia pra Europa. Hoje, com 26, 27, já tá voltando. Já tá voltando. Na época Então, o cara assim, trabalhava, estudava e jogava bola. Sim, Hoje o cara só joga bola. Então, assim, quanto o Jobson, cara, craque, a gente perdeu, porque você pega um moleque, né, graças a Deus, não o caso do Jairo, que já é mente boa e tal, mas esse moleque que nunca teve nada, um moleque que comia macarrão quase todo dia. Aí vai jogar bola com 16 anos, do nada, assim, um Jairo da vida, um empresário igual o Jairo, um empresário fui lá, tá aqui, tá com família, tá aqui, contratinho aqui, ó, a partir de 100 mil por mês, contou essa história de 2 milhões. A vida do cara do dia pra noite, se o cara não tiver uma base familiar, um esposo igual a sua, você falou da sua, te ajudou e tal, um pai ou uma mãe consciente, o cara se perde, cara. Tem que ter alguém preparado Então, para orientar. Assim, essa antecipação que eles fazem é boa, mas ao mesmo tempo também assim, é perigosa, porque nem todo mundo tá preparado, cara, pra poder lidar com o sucesso tão rápido, né? Isso. Antigamente... Pode falar. Eu vejo que se tivéssemos bons empresários naquela época, talvez teríamos uma frota melhor, uma seleção melhor, times melhores. Porque na época a gente ficava preso, como você falou, no clube. Hoje o empresário, né? A gente vê que o empresário é muito mais importante hoje do que a família, o atleta, o jogador e a formação. Naquela época, esse time super campeão, multicampeão do Gama, tivéssemos bons empresários, fosse essa época boa, seria até mais fácil de aquela geração campeã do Gama disputar em outros times de mais relevância? Assim, voltando assim para a base, né? Só retornar aqui o raciocínio. Hoje os clubes, eles não formam jogadores. Você vê que muito jogador chega lá no profissional, não sabe chutar com a perna esquerda. Por quê? Não foi erro ali dele ter chegado ali. Foi lá atrás, na formação. Antigamente você formava jogadores. Qual era o intuito do clube com a escolinha, com o infantil, com o juvenil? Qual era o intuito deles? Era preparar esse atleta para chegar no profissional. Hoje qual é o intuito? É preparar para onde? Para o profissional, para vender? Para vender. Para vender. Então mudou o pensamento. Antigamente você captava jogador com 15 anos. Quando jogador você fala, não, tem um garoto aqui bom de 15 anos, 16 anos, leva ele para fazer um teste, 18 anos, leva ele para fazer um teste. Hoje não vai. Não vai. Hoje, meu filho, a captação é 9 anos. 9, 10 anos os caras estão captando. Então não tem essa. Jogador com 18 anos já era. Se não tá no profissional, Exatamente. já foi. Exatamente. Já foi. Então mudou tudo. O mercado mudou. O mercado mudou. Então, antigamente a base era para formação. Hoje a base é para mercado, moeda. Então, e a sociedade comprou isso de tal maneira que virou essa loucura dos pais, né? Como nós comentamos aí sobre, você vai no jogo de escolinha, os pais aquela loucura ali. Por quê? Porque sabe que às vezes um filho ali pode mudar. Pode mudar Toda a situação financeira da família. E às vezes naquela época não tinha uma boa orientação,
né? Como você falou, quantos Jobsons ficaram pelo caminho, quantos Romualdos ficaram pelo Romualdos, caminho, cara. quantos Rochinha ficaram pelo caminho, Rochinho, Romualdo jogou demais. pelo processo. E acontece ainda hoje, mas hoje é mais fácil você detectar logo e tentar consertar. E então, o futebol ele é muito dinâmico, né, cara? Às vezes o cara tá aqui hoje, poxa, eu tô aqui triste, jogando aqui uma Série D. Aí daqui a pouco o cara vai ali pra um jogo, faz um jogo bom, não sabe quem tá assistindo. Aí o cara assiste ali, filma um pouquinho, manda pra São Paulo, rapidinho manda aqui pro WhatsApp. Aí o cara, papai, eu gostei desse garoto, Acabou. vamos levar ele. E é muito rápido. Antigamente não era assim. Antigamente o cara tinha que vir, assistir um jogo e dificilmente ia vir. Ou então você tinha que se deslocar daqui pra fazer um teste lá em Goiânia. E era 50 mil garotos lá pra fazer um teste. E hoje não. Hoje a tecnologia, você grava um garotinho no futsal e coloca aí no WhatsApp pra ver o que acontece. Se o garotinho for rápido. Viraliza, né, cara? Rapaz, vai ligar a gente atrás dele. Que a tecnologia, ela fez o mundo ficar bem menor. E já E naquele tempo houvesse isso, o cara tinha que ir num clube e tratar diretamente com o clube. Você era preso federativamente falando? Na época já era assim? Olha, antigamente, assim, as questões de fazer teste, você fala? Não. Ou não? Tipo assim, você tava. O cara olhou, um olheiro. Naquela época o cara não falava diretamente com você. A gente tinha um contrato com o time, um pré-contrato. Não tinha como ele tirar o atleta, levar, falar com ele particularmente. Você estava preso à Sociedade Esportiva do Gama, por exemplo. Não tinha como ele negociar com o seu empresário. Ele tinha que negociar diretamente com o clube. E às vezes o direto clube com o clube. dificultava essa. Eu tô falando isso porque eu joguei federado na minha infância. Joguei federado. Não tinha empresário. Então, e aí o cara não chegava diretamente. É isso que eu tô falando assim Isso. também, né? Era muito mais difícil da gente chegar onde a gente Isso. gostaria de chegar. Não é isso? E você vê, Jário, que voltando um pouco aí desse assédio do mercado. E jogadores que às vezes não tá nem preparado pra isso. Você vê o Adriano, cara, psicologicamente. O Nilmar, lembra do Nilmar? Nilmar. Largou jogou por causa de depressão. se eu não me engano, jogou aqui em Brasília, Nilmar. O Nilmar jogou no Inter, no Corinthians, né? isso. Se eu não me Nilmar, engano, jogamos ele ali jogou por na causa de- escolinha Carla Brant do Guará. Ele foi campeão em 2005 pelo Corinthians. Sim, brasileiro. Foi. Então, assim, você vê jogadores que com depressão pararam. Então, assim, eu falei, esse mercado hoje, se você não tiver uma família boa, uma coisa bacana, você se perde. Como eu sou flamenguista, acompanho muito o meu time, por exemplo, aquele Hugo Souza lá, o cara fez 2 jogos bons contra o Flamengo e apesar de já deu pelo Lamborghini, o cara ia noivar, aí se perdeu na noite do Rio de Janeiro lá, fez cagada, perdeu a mulher, perdeu o casamento, aí fez aquela cagada contra São Paulo, carreira deu uma baixada. Ele assume isso, que ele deslumbrou, né? Então, assim, aí, igual eu falei, você pega um moleque que não tem nada, e do nada o moleque tá na capa do Globo Esporte, na capa da ESPN. O cara, se não tiver uma base, uma boa base, e assim, o cara se perde mesmo, cara. Eu vou te falar, eu usei o exemplo do Jobson, mas tem vários jogos por aí que a gente perdeu. Craque, conta disso. Drogas, noitadas, e você não tem uma base pra poder ligar, porque é muito legal o Romário falando hoje que na época dele saía pra noite, faltava 5 horas da manhã e ia jogar no outro dia. Mas hoje em dia não é assim. Um jogador hoje, o futebol hoje, se ele não tiver focado 100% na profissão dele, ele não vai render. O futebol mudou, né? Mudou. Sim, o futebol mudou muito. Hoje os espaços são bem menores, então ficou mais rápido. Quando a bola tá contigo ali, já tem 2, 3 em cima de você. Então, se você pensava rápido, você tem que pensar mais rápido ainda. E ficou muito dinâmico, né? Por exemplo, os blocos, eles vão lá em cima e voltam lá embaixo. Então, vão com 10, volta com 10. Não tem mais aqueles espaços grandes, né? Até falando da seleção, no jogo de ontem, você não viu espaço. A seleção não deixou espaço aberto. Sempre estava compacta. Mesmo sendo ali no comecinho do segundo tempo sofrendo um pouco, mas não deixava espaço aberto para o time do Paraguai pensar. Então é isso, o futebol hoje tá assim, você vê os extremos aí, eles descem até lá embaixo para marcar e já tem que voltar para atacar de novo, os meias entram dentro da área, voltam lá na linha dos volantes para fazer a segunda linha de marcação. Então hoje a parte física, ela exige muito do atleta, a parte psicológica, então nem se fala, por conta desse desgaste físico. Eu gostaria de fazer uma pergunta interessante. O senhor como multicampeão e agora continua no meio do futebol, tendo essa nova formação, né?
melhorando sua formação acadêmica no meio do futebol. Eu queria que o senhor me explicasse, no meu tempo, quando eu jogava bola, né? Não faz muito tempo, não. A marcação hoje do Flamengo, ela é uma linha. Lembrando que eu não gosto do Flamengo, sou anti-Flamengo toda a vida. Mas nós não estamos tirando para o lado pessoal, estamos tirando para o lado profissional, vamos supor, né? O Flamengo hoje é uma das melhores equipes em marcação alta. No meu tempo, quando eu jogava bola, eu sempre jogava com um ou dois volantes para você ter uma marcação acima da média. Porque é um risco muito alto hoje no futebol, na dinâmica, na velocidade, na técnica, você jogando com times europeus. O Flamengo hoje ele joga com uma linha acima da média da marcação. Como que o senhor vê isso no futebol? Como que a gente pode fazer, sendo que a gente não tem hoje um 10 fixo, um 9 fixo, um volante fixo? Jogamos só com o Casemiro. Igual eu falei, o futebol mudou muito, né? A dinâmica do futebol mudou muito. Antigamente nós tínhamos ali os volantes, né? Um saía, outro ficava ali para contenção. E hoje nós não temos mais isso, né? Nós não temos mais um centroavante fixo dentro da área. Nós não temos mais aquele meio ali, só armador, que só joga do meio para frente, para armar a jogada, para pensar pelo time. Então hoje as funções, elas praticamente, o que era a função de um meia, hoje ele tem a função de meia, ele tem a função de volante, ele tem a função de lateral, ele tem a função de atacante. Então todos os jogadores dentro do campo hoje, eles têm múltiplas funções. Então não adianta o cara pensar, eu vou ficar só nesse corredor aqui, mas daqui a pouco ele pode mudar de corredor e alguém vai cobrir o corredor para ele. Então hoje o futebol está muito nessa linha, né? E o Flamengo, se o Flamengo não fosse bem preparado fisicamente, você acha que ele conseguiria fazer essa marcação alta todo tempo? Não conseguiria. Tanto que ainda sente no segundo tempo, dá uma baixada e sofre muito. Porque sofre muito, você desgasta muito fisicamente e psicologicamente, porque quando você está na marcação alta, você entende o seguinte, que você tem que roubar aquela bola naquele espaço, porque se ela passar dali, você já é problema para você recuperar, para pensar, e em cima disso você vê o que mudou muito hoje. Quem é que fica mais com a bola hoje no pé? São os zagueiros. Então os zagueiros viraram os armadores da equipe. O Léo Ortiz mesmo. Zagueiro, goleiro. Se você tiver um zagueiro que os dois zagueiros não tiver passe, você tá morto. Hoje você tá morto. Então os zagueiros, eles começam a armação do jogo. E esses jogadores vão flutuando ali entre as linhas de marcação para quebrar essas linhas de marcação. Então tem aquela linha com 4 ali que faz e a outra linha lá atrás. Então esses jogadores que flutuam aqui entre essas duas linhas, eles recebem esse primeiro passe dos zagueiros, do lateral, e para que eles possam fazer um giro rápido e tentar procurar alguém fazendo as diagonais para finalização ou alguém passando no corredor para fazer um cruzamento e ele mesmo vai entrar dentro da área. E os volantes também sempre estão entrando dentro da área. Então o futebol está muito dinâmico, né? Está muito dinâmico, não tem mais uma posição fixa. Você vai ocupar espaço. Fala, ó, quando estiver sem a bola, nós vamos ocupar esses espaços aqui. Quando nós estivermos com a bola, nós temos que ocupar esses outros espaços aqui. Então hoje nós temos que ter uma transição rápida, ofensiva, uma transição rápida, defensiva. Nós temos que ter uma organização defensiva boa. Estamos sem a bola, perdeu a bola, volta atrás, vamos organizar. Vamos marcar pressão, bola? Não, vamos organizar logo. Então já tem time que perde a bola lá, já volta e já posiciona novamente. Então já estão se organizando defensivamente para preparar a transição ofensiva. E tem equipes não, equipes que já a forma de organização defensiva deles não, já perdeu a bola lá, já dá o bote lá mesmo. Então, é o que acontece com o Flamengo. Então o Flamengo é aquela pressão a todo momento, pressão na bola. Então onde a bola tem sempre 2, 3 ali querendo já roubar essa bola. Então tem muitas formas de jogo. E o Flamengo ele se especializou nessa questão dessa pressão a todo momento. E mesmo quando ele pega um time como o Palmeiras, que joga em casa, que faz uma pressão também em cima da bola, como é que eles saíram dessa situação? Eles esticaram o time e começaram a tocar a bola. Eu percebi isso aí, Jairo, no jogo. Percebi isso aí também. Então eles aumentaram o campo para o Palmeiras marcar e começaram a tocar a bola. Por quê? É um time que tem passe bom. Qual é o principal fundamento de um time? É o passe. Sem passe você não tem jogo. Não tem jogo. Então o time tem que ter um passe bom, qualificado. E para isso o cara tem que estar bem mentalmente. O cara tem que saber, a cognição dele tem que ser muito boa. Então por isso que existem esses jogadores diferenciados, tipo uma Arrascaeta da vida,
O cara tá de costa ali, ele já dá uma olhada aqui, ele já mapeou tudo que tá atrás dele. Então, o cara fora de série. O cara que pensa... Antes da bola chegar, ele já tá olhando o que ele quer fazer. Isso. Aí eu fiz um programa e falei do Arrascaeta. Inclusive, viralizou esse vídeo. Viralizou. No Instagram. Nem olhei. Eu pergunto isso por quê? Porque nós estamos no Mundial de Clube. Temos o Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Fluminense e Botafogo. Para uma equipe igual o Flamengo, vai jogar com as melhores equipes do mundo. E aí você tem uma média de marcação ali, em comparação aos grandes clubes que tem lá, PSG e tudo. Para uma equipe brasileira, seria um avanço no futebol. Você arriscar demais, correndo o risco de tomar um gol. Por exemplo, quando o Flamengo avança demais nessa marcação, eu vejo, né, no meu ponto de vista, o Flamengo quando substitui, o Flamengo tem elenco e o time continua na mesma pegada. O Palmeiras tenta fazer essa mesma coisa com o Abel. Eu acredito que o Felipe Luiz tentou copiar alguma coisa nessa forma de marcação do Abel. Só que o time do Abel, o segundo tempo, quando ele substitui, não consegue ter a mesma pegada. Aí eu lhe pergunto, Mundial de Clubes, Flamengo jogando contra os melhores times do mundo, será que vale a pena continuando nessa linha de raciocínio? Para o Mundial jogar com equipes europeias? Assim, eu acredito que ele não vai mudar tanto, porque o time já tá super habituado a jogar pronto, assim. Pode mudar, muda, que o jogo muda. O jogo muda. Daqui a pouco você Arriscar tá... demais? Em 90 minutos pra acontecer muita coisa, né? O jogo muda, todo momento o jogo muda. Antigamente a gente era acostumado ali a 4-4-2. Não vai começar 4-4-2, vai terminar 3-5 e assim vai mudando. Daqui a pouco você tem 2 zagueiros, você tem 4 lá na frente, você bota 4 lá na frente. Então o jogo ele é muito dinâmico. Hoje o jogo ele tá muito dinâmico, tá mudando as situações toda hora, o sistema de jogo toda hora muda ali no decorrer do jogo. O Palmeiras, você falou do Palmeiras. O Palmeiras é um time que joga dentro de casa igual o Flamengo joga, pressão na bola. Então ele vai buscar a bola a todo momento ali. Vai morder. E então, enquanto ele não fizer os gols, ele não vai sossegar. E quando ele joga fora de casa, já é diferente. É um time que já vem mais aqui e quando pega a bola tem um contra-ataque muito rápido. A transição ofensiva rápida. dele é muito rápida. Então, desde quando o Abel chegou, ele tinha essa transição muito rápida e vai mudando as peças para que essa continuidade aconteça. Então, por exemplo, tinha jogadores rápidos ali, Rony e Dudu. E esses jogadores foram perdendo essa força, ele foi trocando essas peças, né? Para o time continuar com a mesma dinâmica, de ter uma transição muito rápida, jogadores que finalizam muito bem. Então o Palmeiras é um time que você não pode arriscar muito, marcar ele, ficar jogando dentro do campo dele, porque é um time que tem essa transição rápida. Você vê que ele joga a Libertadores, quantos jogos eles ganharam fora só assim? Ali na linha baixa mesmo, ali, ó. No último terço, ele estava praticamente no último terço do campo, esperando, e quando saía, sai muito rápido. E jogaram na altitude, ganharam jogos assim. Então é um time também que tem outra proposta de jogo, mas o Palmeiras tem, tipo assim, 2 estilos de jogo bem definidos, né? Sabe jogar na linha baixa, sabe jogar na linha alta. O Flamengo eu vejo que sabe jogar na linha alta, mas a linha baixa do Flamengo seria esse toque de bola. Exatamente. Abrir o campo para cansar mais o adversário e aproveitar as oportunidades. Jair, fazer um comentário e já uma pergunta muito bacana que eu quero te fazer. Você falou aí da transição do Palmeiras, uma coisa que eu achei bacana em 2020 aqui na Recopa do Brasil, que foi Flamengo e Palmeiras. Eu falei, cara, era o Rogério Ceni, que é nosso treinador do Flamengo. Falei, cara, essa transição do Palmeiras vai dar trabalho, que é muito rápido mesmo. É igual o Botafogo do ano passado. Pegou aqui 3 toques na cara do gol. Falei, cara, e se o Ceni botar o Arão na zaga, que era mais rápido que o Léo Pereira e o outro zagueiro, que era o Gustavo Henrique, vai ser bom. Fiquei ele e o Léo Pereira na zaga, ele e o zagueiro, cara. O Ilharão que tá livre no mercado, né? Tá livre. E ele fez isso. E ajudou muito. Ele, Rodrigo Caio. Ele conseguiu encaixar Rodrigo Caio e Arão na zaga. E aí ele quebrou um pouco essa transição rápida do Palmeiras. Eu achei muito interessante, você falou, e eu lembrei disso. E mais uma coisa, você parabéns pela sua conquista, né, a técnica Mais B, uma conquista. né, da CBF, isso, né? E vai tirar, se Deus quiser. A sua visão agora como Jairo técnico. Tem muito debate com os treinadores de fora, no Brasil chegando. Você vê que o professor, o Luxemburgo bate nisso e tal. Mas eu realmente vejo que os novos técnicos do Brasil, essa geração mais nova, né? Rogério Ceni, o próprio Felipe Luiz,
eles estão vindo com outra pegada do que estava antes, que o Luxemburgo, do que Celso Roth, do que Cuca, do que até o próprio Renato Gaúcho. Você vê que tem uma visão mais aberta. Você vê o time do Ceni jogar hoje, pô, o time do Ceni com o Flamengo jogou com volante só. Né? Ele recuou o Diego, botou o Arão na zaga. E o Felipe Luiz é uma revelação do Brasil aí, que o cara é um bom técnico. O que você acha? Você acha que nós temos ainda, precisa disso, de vir mais pra cá? Porque também vem uns cabeças de bagre pra cá, né? Vem uns portugueses bagre pra também, que não adianta nada. Você vê o Jorge Jesus, que foi uma coisa, pra mim, anormal aqui lá. Tem o Abel, que eu acho ele um puta babaca, um soberbo, mas é um bom técnico. É a sua opinião como Jairo técnico. Você acha que essa migração de portugueses pra cá, você acha que ela fez bem ou fez mal? Tá fazendo bem, tá fazendo mal? O que você acha do futuro dos nossos técnicos também? Como você é um futuro treinador, qual é a sua opinião sobre isso, assim? Bem, eu acho que existem muitos períodos de modas, né? Vamos Aham. colocar assim. Eu faço a seguinte pergunta: quantos técnicos brasileiros trabalham fora? Nós temos a noção? Você acha que são poucos ou muitos? Zero. Acho que hoje não tem Não. nenhum. Na Arábia tem? Na Arábia tem. tem. Na Arábia, quem tá na Arábia? No mundo todo tem muito técnico brasileiro. Mas Estados não Unidos. nos grandes centros, igual os argentinos. Eu sei, mas assim, os portugueses, eles vieram aqui, a porta foi aberta pelo Jesus, né? E veio muitos para cá. Ele e o Abel deslancharam. E às vezes nós entendemos que os portugueses são os melhores. Mas eu entendo também o seguinte: a escola portuguesa de técnicos, ela é muito boa. Ela é muito boa, a italiana é muito boa, a alemã, a espanhola também. Então são os 4 centros muito bons de treinamento para os técnicos, para a preparação dos técnicos. Então essas escolas, elas sempre terão bons treinadores, como também terão aqueles treinadores que às vezes não conseguem o êxito. E agora eu pergunto, às vezes eu ouço muito falar, o Luxemburgo está ultrapassado, o Cuca está ultrapassado, o Mano Menezes está ultrapassado. Aí se você perguntar para eles assim, ultrapassado em quê? Ninguém te responde. Porque os caras ganharam muita coisa. Os caras foram campeões. E aí o campeão, ele não esquece o caminho que ele percorreu para vencer. O Luxemburgo, os caras falam, o Luxemburgo está ultrapassado. Rapaz, quer um time mais pra frente que ele tinha? Era. Aquele time só jogava pra frente. Era no Palmeiras, era no Corinthians, onde ele tava, o time jogava pra frente, era jogo O bonito. Palmeiras fez 100 gols no ano, né? Eu acho que as pessoas, elas 93. ficaram mal acostumadas, né? Acho que o brasileiro ficou mal acostumado. A Copa de 70 mesmo. O Zagallo ali teve que se virar ali pra colocar aquele tanto de meia junto ali, e deu certo. Mas assim, em 70 era uma seleção fisicamente muito bem preparada. A nossa seleção fisicamente, ela dava de banho nos outros. Uhum. Então assim, eles tiveram preocupação com isso, com o físico da seleção. Então, com aquele tanto de jogador habilidoso ali, os caras fizeram história, né? Tão pra história do futebol. Então, eu vejo que você trazer esses técnicos de fora é até bom, porque você começa a ver outras escolas, né? Mas eu não tiro o mérito do treinador brasileiro, em momento algum. Se você for nos Estados Unidos, vai ter técnico brasileiro. Se você for lá no país árabe, vai ter. Na Ásia, vai ter. Aonde você for, vai ter técnico brasileiro. Aí a gente preocupa muito com nos times grandes da Europa. Mas qual foi o técnico grande que foi para lá? Só o Luxemburgo e o Filipão. Foi Assim técnico. foram os Zico dois. também treinou lá na China, no Mas Japão. assim, na Europa, né? Eu falo assim, tá, na na Europa Europa. mesmo. E Falcão, acho que o Falcão também treinou lá na Itália. Mas, tirando esses assim, a nossa escola nunca foi forte para mandar treinador para Europa. Mas assim, eu pergunto, quem é o país que tem mais título no mundo? Brasil. Brasil. Brasil Então, assim, pentacampeão. a gente olha muito para fora, a gente olha muito para a Europa e esquecemos de olhar para nós. Nem à toa que perdemos o que nós tínhamos de essencial, que era o quê? O drible. O drible. Por quê? Nós perdemos porque nós começamos a olhar demais A copiar eles, né? a copiar eles. E era o contrário antes, né? Antigamente. E eles, o que eles fazem hoje? Por que eles pegam esses jogadores jovens hoje aqui? Porque eles vão preparar lá, eles vão terminar a preparação lá. Então, às vezes a gente não deixa, nem preparamos mais nosso atleta. Eles que preparam. Aí a gente pergunta, pô, mas esses caras jogam tudo lá fora e tal, mas eles já foram preparados lá fora. Eles já estão acostumados com aquele jogo lá de fora.
Então, às vezes, chega na seleção aqui e a gente pergunta, poxa, mas não dribla, não joga igual joga lá no time dele. Mas lá é outra situação, é outra forma de pensar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ou a gente forma o nosso jogador até o final, ou nós vamos continuar assim e aceitarmos que a nossa matéria-prima é muito boa, os nossos técnicos são bons, igual você está falando da nova geração, são técnicos que estão usando o que já aprenderam, o nosso passado, que foi glorioso, estão usando no presente, e para que nós possamos melhorar o nosso futuro. Então, hoje nós temos que olhar para o passado, o que aconteceu de bom, para a gente preparar, executar no presente, para nós termos um futuro bem melhor do que nós temos hoje. A nossa visão, assim, a curto prazo, às vezes a gente vê assim, nós não vamos conseguir ganhar uma Copa. Então nós vemos aí jogadores aí falando, tomara que não ganhe mais nunca, porque a gente vai ficar na história. Poxa, O Vampeta assim, fala isso. eu vejo como uma parte de egoísmo, né? É Acho que egoísmo, a gente isso aí é. tem que pensar no melhor do futebol, principalmente o nosso futebol brasileiro. Porque nós estamos aqui falando de futebol porque nós gostamos, quantas pessoas dependem do futebol, quantos comércios dependem do futebol. Então o futebol ele engloba muita coisa, não é só o meu ou o seu querer. Acho que é o maior prazer desses antigos atletas é que a gente fique preso ao passado deles e que não evolua. Eu, no meu ponto de vista, acho que a Europa, o mundo inteiro copiava o país, nosso país, o Brasil. O Brasileirão é um dos melhores do mundo. O Brasil pentacampeão do mundo, os melhores jogadores do mundo. 15, 16 anos, os caras já estão de pré-contrato assinado com qualquer equipe do mundo inteiro. Então o que acontece? Os nossos técnicos são os melhores jogadores, os melhores futebol melhor. Eles copiavam a gente, agora a gente tá meio que um modismo, uma geração modinha. A gente tá copiando a Europa. Cara, eu acho que tá tudo errado e o nosso futebol tava indo de uma forma bem bacana, campeão de tudo. Os técnicos, para mim, não são ultrapassados. Entendeu? Acho que muitos dos técnicos que saíram do nosso país não saíram assim por necessidade, saíram porque tem que ter bagagem, tem que ter mais experiência, entendeu? E eles copiaram muito o nosso futebol e eu acho que a gente tem que continuar com a nossa essência. Por exemplo, o Endrick lá entrou no segundo tempo, tentou dar uma cavadinha e o goleiro pegou a bola, beleza. Aí a imprensa, o Ancelotti não gosta do Endrick, beleza. Mas se fosse o Neymar, o Robinho na época, ele não poderia dar uma cavadinha dessa e perder o gol? Entendeu? Eu lembro que o Luxemburgo, na época que foi treinador do Corinthians, se eu não me engano, e tinha o Vampeta, Rincon e o Marcelinho Carioca. E o Marcelinho Carioca era um menino mimado, no meu ponto de vista, e ele sempre arrumava treta com todo mundo. Teve um pênalti que ele foi bater lá na época do Corinthians, não sei se foi campeonato brasileiro ou paulista, que aí ele deu um toquinho, contra o Sport. A bola entrou devagarzinho. Contra o Magrão. E o Luxemburgo pagou geral. Tipo assim, chamou ele de irresponsável. Poderia bater de uma forma melhor e tal, mais séria, pelo momento mais sério. Hoje em dia, o cara fizer isso igual o Ender, que ele tá querendo inventar moda, não. Ele tá chegando agora no futebol. Acho que o futebol tem que... perdeu a graça, não pode driblar, não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que o nosso futebol brasileiro ainda é um dos melhores do mundo. Tá em cima disso que você falou, né? O drible. Às vezes, o que acontece hoje? Os técnicos, né, na base, às vezes estão podando as crianças, né? Por exemplo, você pega aqui, toca ali. Você pega aqui, toca ali. Desmarca aqui e busca o corredor direito. E não deixa mais o atleta pensar, né? Ele ter a decisão dele, tomar a decisão. Porque o futebol é tomada de decisão. São as tomadas de decisão que vai chegar ao gol ou não. Mesmo que você treine ali, ó, tudo, ó, toca aqui, vamos adiantar, vai por esse lado, vai chegar aqui no rebote. A gente pode ensaiar, porque o treino é o melhor jogo que tem, é o treino. Porque o treino, ele é controlado. O treino você controla, o jogo você não controla. E no jogo, o que vai te dar essa diferença é essa decisão acertada do atleta. Então, às vezes, o menino lá tá com 10 anos, ele vai tentar um drible, aí não consegue passar, aí o técnico já grita, toca a bola. Aí o menino na próxima ele vai tocar a bola ou vai driblar? Tocar a bola. Ele vai tocar a bola. Ou às vezes é o pai, outro pai lá de outra criança. Ah, toca a bola, menino, deixa ter fominha. Então o menino já escuta aquilo ali, poxa, eu não vou fazer mais isso não. Aí já vai crescendo com aquele negócio na cabeça, sendo podado. E então a gente já tem que pensar isso lá na base, né? Nem no profissional. Porque lá no profissional ele já tá formado praticamente. Ele vai acrescentar pouca coisa na carreira dele. Beleza. Tem os pitacos da seleção brasileira que
Não gostei do jogo. Lógico, foi Por que você não pegado. gostou? Cara, começou frio. De repente deu aquele gás ali. O Vinícius Júnior deu mais. Hã? Não. Acho que depois do cartão amarelo ali, depois de muitas faltas e jogada mais dura, o jogo começou a ficar mais pegado. E aí criou uma raiz. O Brasil foi pra cima tudo. Depois esfriou de novo. Mas assim, eu não Agora, eu vejo. achei Quanto que esfriou? Eu não vejo aquela vontade. Por exemplo, Brasil, Agora eu quero ver dois Tipo técnicos final. conversando aí. Dois Não. técnicos conversando, quero ver o Fi- debate. pra mim era final. Do Brasil ter que ganhar. Aí se o Brasil perder, tem que depender da Venezuela. O Brasil já tinha que entrar em campo, cara, pra frente. O Rafinha, eu acho. O Rafinha joga muito pra esquerda. O Vinícius Júnior joga muito pela direita. O Vinícius Júnior é muito útil. Ele sempre dribla, sempre ganha uma falta no final da área ali. O Rafinha, tem uma hora que o jogo tá pegado, ele se esconde um pouco mais pra direita ali. E aí o 9 fica muito longe. Tanto é que a jogada do 9, como é que é o nome do 9 lá? O Martinelli? Não, o 9 não. O Matheus? O Matheus Cunha. Tanto é que a jogada ele teve que sair de uma jogada errada do Rafinha, pela esquerda, que foi o erro que deu certo. Você viu o lance, né? E aí Mas caiu Por que deu certo? a insistência dele, trombou a Quantos bola. caras foram em cima dele? 3 caras. Aí sobrou quem? Sobrou o Matheus Cunha. Por quê? Ele teve que Porque sair da área, puxar pra direita pra pegar a bola pra chegar no meio. Se fosse o Richarlison Se ali, fosse um cara pé duro ali, tu acha que é 3 caras em cima dele? mas a dominada de bola dele, você viu como a dominada Eu sei, mas dominou errado? assim, Deu certo. ali ele puxou Sorte. 3 ali. Puxou 3. Mesmo que ele tenha. E se ele tivesse dado certa jogada? Ele ia sair de qualquer jeito. Eu acho que se tivesse dado certa jogada, Tinha uma cobertura. se tivesse dado certa jogada, que eu falo no sentido, se ele tivesse dominado a bola, não teria dado certa jogada. Sabe por quê? Porque ele ia puxar pro individualista e ia atrasar a bola. Ele sempre atrasa a bola. E a bola caiu no meio dos 3 ali, e o Matheus Cunha pegou a bola, jogou na área, o Vinícius Júnior com a assistência dele, acabou fazendo gol. Eu acho que o Rafinha é um bom jogador, mas eu não começaria ele como titular. Eu começaria sempre com o Estevão, que apesar de ser novo, até o ano que vem tem que ter uma experiência a mais. Como que ele vai ganhar uma experiência se ele nunca joga igual o Endrick? Entendeu? Ele entra, Mas- o Estevão, ele pega a bola, sempre puxa com o objetivo driblando para cima. O Rafinha, ele sempre puxa um pouco para a direita, saindo para a área. Entendeu? Ainda bem que mudamos ali o número 9. Se fosse o Richarlison, ele ia ficar lá sempre esperando a bola. É outro para mim que na seleção você tem que já chegar com o ponto certo. Seleção é seleção. Quantos anos o Richarlison já vem na seleção? Você acha que vale a pena continuar assistindo o Richarlison? A mudança dele foi boa, é o meu pensamento. Com relação ao Richarlison, eu acho que ele tá sem ritmo, né? Você vê que nitidamente que a bola tá mais rápida do que ele. Tinha bola que era pra ele já dominar e acelerar. Antigamente ele já fazia isso. Só que às vezes ele não tá nem jogando no time dele lá. Então eu acho que o Ancelotti quer resgatar ele, né? Dar essa oportunidade pra ele. O Estevão. O Estevão é um jogador que vai ajudar muito a seleção. Só que ele vai ter que esperar o tempo dele, né? Como o Rafinha esperou o tempo dele, como o Vinícius Júnior esperou o tempo dele. Então esses caras hoje estão no ápice. Então o Estevão, querendo ou não, ele vai ter que esperar o momento dele. E com relação a, por exemplo, você via que o jogador trombava o Brasil com os paraguaios e ninguém caía no chão. Por quê? Os caras jogam lá fora. Os caras já têm acostumado com isso, com esse jogo. Se é o Estevão ali, você vê a dificuldade do primeiro jogo, os caras já encostavam nele e ele já desequilibrava. Então ele vai ter que ganhar força, ele vai ter que ganhar corpo. Né? Você vê, dos 10 que começaram o jogo ontem, só um que era jogar aqui no Brasil, que é o Alexandre. O restante é tudo lá de fora. E mesmo assim, o Alexandre praticamente foi criado na Europa, né? É. Juventus, só time fora da Europa. Assim, com relação ao jogo, eu gostei. Eu gostei do jogo. Foi um time que propôs o jogo, né? Ele propôs o jogo. Primeiro tempo. Só o primeiro tempo o Brasil perdia a bola. Tinha 2-3 do Brasil na jogada, né? E no segundo tempo, não. No segundo tempo, quando o Paraguai ele adiantou as linhas, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil não conseguiu sair ali, tentava sair jogando, mas não estava conseguindo. Por quê? Eu vejo. Os jogadores cansaram. O Alexandre cansou, o nosso meia cansou. Então, querendo ou não, a gente não conseguia fazer essa ligação, roubar a bola, fazer essa ligação para o meio e ligar para o ataque. Então a gente não conseguiu. Só melhorou quando trocou as peças. Quando trocou as peças, aí deu um gás novo, aí o time começou a sair mais. Inclusive, até no finalzinho, quase fizemos o segundo lá com o Bruno, né, num contra-ataque.
Então, eu acho que o time tá no caminho certo. É difícil você chegar assim. O Paraguai joga junto do jeito que tá jogando há quanto tempo já? Mais de 2 anos. O Inclusive foi pra Copa, Argentina, né? Vai pra Copa Paraguai Os depois caras de 10 tão- anos, 15 anos. Argentina. Aí você vai Espanha, França. Esse time já tá tudo Tudo redondinho. pronto, né, cara? O nosso não. O nosso tá preparando ainda. Preparando. Infelizmente, nós Segundo estamos jogo, né? preparando o time para jogar a Copa ano que vem. E essas outras seleções não. Já sabe de qual é salteado quem vai começar o primeiro jogo da Copa. A não ser que machuquem, né? O Alessandro lá, o lateral esquerdo, você acha que o Excelente demorou um pouquinho mais para substituí-lo? Ali você tenta com o cara, né? Por exemplo, você tenta mexer na linha ali atrás, a primeira linha, você tenta evitar mexer naquela linha. Porque se você faz as mexidas, você faz as mexidas na linha da frente ou no ataque. Mas como o Paraguai começou a insistir ali, ele viu que já estava cansado, ele trocou. Talvez ele pudesse ter trocado antes, talvez não. Talvez ele não tenha confiança ainda no que entrou. Então tem muita coisa que tem que entender a cabeça dele, né? Porque ele tá Eu com... acho que um quesito que nós precisamos melhorar é a nossa bola parada defensiva. Porque Correu o nosso risco, time é baixo. é, Nosso time só tem 4 caras que brigam, que são os 2 zagueiros, o Alexandro e o Casimiro. Casemiro. Então nós temos 4 caras na bola aérea defensiva. A ofensiva não, que a ofensiva é outra situação. Mas a defensiva nós precisamos. Por exemplo, quando jogava bola lá na área, era um desespero. E aquele Gustavo Gomes, bom de bola na jogada aérea que é do Palmeiras, né? Não, o time deles todo é forte. Todo é Não forte, só né? eles, mas como a Inglaterra é forte na bola aérea, a Alemanha é forte na bola aérea, a Holanda é forte na bola aérea. Então a gente vai ter que melhorar isso na Copa. E querendo ou não, o Brasil, acho que, se eu não me engano, de todas as seleções, foi os que mais tomaram gol. Acho que uns 16 gols o Brasil tomou. Mais gols que as outras equipes. Entendeu? É que com o Casimiro ali, cara, ele é um leão. Entendeu? Ele se arrisca demais. E eu vejo ele, na minha opinião, eu vejo ele como o único volante fixo. Faz tempo, no meu ponto de vista, né? Se eu estiver errado, alguém me corrige. A gente jogou na época com Gilberto, Altão, com Mauro Silva, com Emerson na época, que chegou a machucar, né? Todo mundo, assim, jogava como segundo, terceiro volante, beleza. Mas sempre tínhamos um volante fixo. E eu acho que hoje, com essa proteção único, é o Casimiro. Ele dá proteção total para a zaga. A zaga já pode ter mais tranquilidade. O lateral pode avançar um pouco mais, que ele tá sempre cobrindo lado direito e lado esquerdo. E eu acho que fazia um tempo que a gente não jogava dessa forma. Ele faz as coberturas, faz bem a leitura do jogo, né? No outro jogo passado, teve uma bola que o zagueiro foi fazer a cobertura na lateral, ele entrou de zagueiro, a bola foi alçada e ele que tirou. Então, a leitura dele de jogo é muito boa, né? A decisão dele é muito boa. Então, o futebol ele é feito de decisões ali. Você tá na jogada, milésimo de segundo para você pensar e tomar a decisão certa. Você pode tomar a decisão certa ou errada. Ou às vezes você toma a decisão tentando fazer a decisão certa que você pensou, uma bola escapa adiante e acontece um gol. Como foi ontem. Eu não assisti o finalzinho do jogo, que eu tava trabalhando na seleção, mas eu vejo, né, também, se vocês assistiram na Rede Globo, pode falar, Henrique, Rede Globo, alguma coisa assim? Não pode, né? Eu vejo que a Rede Globo, se eu estiver errado também, vocês me corrigem, quando vocês estiverem assistindo o jogo da seleção, eles estão meio que queimando o Casimiro. Por quê? O Casimiro joga como volante. Ele arrisca demais, ele faz a falta demais, ele para a jogada, ele demonstra mais vontade que os demais, no meu ponto de vista, na equipe. E aí, quando você arrisca demais, você está exposto ao erro mais do que seus outros companheiros, estou certo ou errado? E aí, todas as vezes que o Casimiro erra uma bola, eu vejo como é que eu posso dizer? Meio que uma críticazinha no final ali, do Casimiro. Ele erra demais, ele dá o bote errado demais, entendeu? Será que às vezes a rede de televisão às vezes não quer queimar um jogador? É o meu ponto de vista, que eu vejo isso dentro de campo. Com relação à televisão, eu não assisto na Globo, não. Com relação à televisão, a gente tem que saber o seguinte, que ela faz opinião mesmo, ela, querendo ou não. Não é de hoje, Nem né? à toa que nós temos um presidente aí que não foi votado, né? Então a mídia, ela tem esse poder. Infelizmente. E cabe né? a nós ter a nossa consciência, né? Ter nossos entendimentos, nossas decisões para comentarmos, porque nós já passou a época de nós ouvirmos e aceitarmos o que estão falando, né? Acho que o nosso povo, nós todos, temos que ter as nossas reflexões e
e falarmos em cima do que nós estamos vendo. Porque fica muito fácil a gente, falou isso do fulano, beleza, vamos só replicar. Mas será que foi aquilo mesmo? É igual um jogador, ele mesmo, igual você falou, um jogador raçudo, um jogador que... Mas o momento da seleção hoje, eu vi ali uma seleção, no primeiro tempo ali, então, todo mundo correndo, todo mundo mordendo. Também. Se estava muito ou estava pouco, às vezes o cara vai com tanta vontade que leva o cartão, tipo o Bruno, né? Ele ia com tanta vontade ali que matava a jogada, que às vezes não precisava matar aquela jogada. Dava tempo de passar pelo cara, fazer essa bola voltar. Mas essa ansiedade, essa vontade... Você vê o povo brasileiro que não joga, que não treina, tá ansioso, tu imagina esses caras. Imagina esses caras que estão assim, caramba, nós estamos com a corda no pescoço e às vezes a gente não tá vendo solução e teve que vir um técnico de fora para tentar dar um ar para nós. Então esses caras também estão pressionados, tem ansiedade, tem tudo. E aí acontece o erro, às vezes pela ansiedade, às vezes pela essa pressão, né, psicológica que exerce em cima da seleção. Tanto é que a mídia, hoje em dia, ela tenta sempre colocar, às vezes, um jogador que não está tão no auge igual, vamos supor, o Neymar. A mídia está sempre querendo colocar o Neymar na seleção. E aí a gente pega como exemplo Cristiano Ronaldo, 40 anos. Entendeu? Assim, teve altos e baixos. No Manchester United, já chegou a pegar banco, saiu, foi lá pro Al Nassr, né? O que acontece? Assim como algumas redes de televisão quer colocar algum jogador na seleção, ele quer tirar. Até hoje, ninguém pode ver que muitos torcedores é mais emotivo. O torcedor é mais emoção, ele não está vendo o trabalho do dia a dia do atleta. Então, o que acontece? Hoje, eu acho que a mídia é a maior, principal, que quer colocar e cravar o Neymar na seleção. E eu acredito hoje que 2 jogos, daqui a pouco o Ancelotti cria corpo, a seleção cria-se uma imagem bacana, com raça, determinação, entendeu? E eu vejo que na Europa as pessoas tratam o atleta como atleta. Aqui a gente teve ídolo como Romário, Zico, né, Ronaldinho Gaúcho, entendeu? E o Neymar não passa uma imagem a ser ídolo, a ser como um bom exemplo no nosso país. Mas a mídia até hoje insiste em colocar. E eu vejo, no meu ponto de vista, só a mídia que quer colocar o Neymar como ídolo. E o torcedor já está esquecendo, mas a mídia está sempre focando ele como se ele estivesse cravando o nome na seleção, como se ela tivesse vaga na seleção para a Copa do Mundo. Deixa eu ver isso. Bem, com relação ao Neymar, ele bem preparado. Você acha que ele tem vaga ou não? Eu acho que ele não vai estar bem preparado e eu acho que ele não tem nem amor à seleção. Ele estando bem preparado. Ele estando bem preparado hoje, na minha opinião, não sou fã do futebol dele, mas a gente tá falando de seleção, a gente não tá falando pessoal. Eu, como técnico da seleção, ele estiver bem, se eu gosto dele ou não, eu levaria. Meu 10, meu capitão ainda. Mas então, assim, preparado. Nós temos que partir do princípio que o atleta ele tem que estar bem preparado, qualquer um. Então, se ele estiver bem preparado, com certeza ele vai estar na seleção. Agora não dá para levá-lo do jeito que está hoje, né? Isso aí não tem sem condições. Ele mesmo não iria. Eu acho 3 pontos importantes que a gente abordou aqui, que a gente tem que levar mais a mais, né, dar relevância para isso. Primeiro, o Ancelotti pegou terra devastada. Ele realmente pegou um trabalho do zero. Eu acho que qualquer análise que a gente fizer agora, tanto positiva demais quanto negativa demais, a gente tá eu acho muito errado. São 2 trabalhos, o cara ficou devastado, cara. Ele pegou uma seleção que em um ano teve 2 técnicos totalmente diferentes do outro. Foi o Diniz, Ramon Menezes, 3, né? Ramon Menezes, Diniz e Dorival. E aí, ele veio, com certeza ele veio, como o Muricy queria vir em 2010, 2011, com carta branca. Olha, eu vou, que eu sou eu, né? Então eu quero carta branca. Não vem trazer pra mim jogador de empresário, Savinho, né? Aquele Murilo. Muita coisa não. Eu vou. O Murilo de mamar. Nossa senhora. Então, assim, eu quero. Eu vou quem eu quero. Então, assim, que ele teve alto, ligou pro Neymar. É verdade, ligou Neymar. Conto com você pra Copa, mas eu preciso de você bem. Você bem, é igual o Jairo falou, né? Você bem, eu quero você aqui, mas seja bem pra isso. Né? Não vai ser medo de jogo no Paulistão que vai fazer você ficar bem. Terra devastada, carta branca na seleção. E uma coisa que eu achei bacana que ele fez foi o seguinte: ele arrumou a cozinha, ele trouxe os dele.
Casemiro, Rafinha, Alexandro, goleiro, Richarlison. goleiro Alisson, entendeu? Ele trouxe os dele e falou, olha, preciso de vocês aqui. Você vai construir construir sua casa, um mutirão, leva só os dois homens de confiança pra sua casa. Então ele levou os dele ali, né? E contra o Equador já viu uma seleção defensivamente já bem mais seguro do que estava antes. E ontem eu vi a seleção mais solta, cara. Um time mais solto, assim, sabe? Concordo que pô, contra o Paraguai, realmente. Só que a gente tem que ter a visão que, assim, cara, a gente tem que ser. E eu sou muito nostálgico, eu sou muito. Eu puxo muito da coisa das antigas, mas a gente tem que tentar esquecer a geração. Você falou do Emerson, do Gilberto Silva. Acabou. Infelizmente acabou. Essa geração ficou pra trás. A gente tem que. O que tem hoje é isso, cara. A gente não tem mais aqueles jogadores antigos. Então a gente tem que adaptar que o Casemiro, pra mim, ele é o capitão da seleção na Copa do ano que vem. É um bom volante. O cara tem nem pra queimar. O Alexandro vai pra seleção também, pra Copa, eu acho também. Você falou do Estevão, e concordo. E uma coisa que é bacana que você falou do Rafinha. Se fosse um Estevão, será que ele levaria trilha marcação? Talvez não. Entendeu? Que, igual você falou também, Jário, importante. Que trombava, os caras não caía lá de fora. O cara tem caixa pra isso. O cara é preparado pra isso. Tanto que teve o Flamengo e Palmeiras, eu sou flamenguista. Ele também é flamenguista. O base é flamenguista. Eu torço pro Flamengo. É. Sempre perder. Aí o Alexandre acabou com o Estevão. No Allianz Parque. O Estevão ganhou a bola do Alexandre. O Alexandre com 34 anos de idade, o Estevão não foi pra cima dele. Por quê? Porque essa canja que tem de fora, cara, o cara chega aqui com outra visão de jogo. Então, você vê que ontem tinha só um, né, jogar no Brasil, né? Que nem lembro qual que era. Era o Alexandre só. Jogar no Brasil Só. ontem, titular da seleção. Não tinha um jogar no Brasil. Depois que entrou o Gerson, depois que entrou os jogadores. Em relação ao Richarlison, na minha opinião, hoje eu levaria um rapaz que tá diferenciado no Brasil, que é o Hugo Jesus do Botafogo. Aquele cara, ele tá num auge, num momento de futebol, jogando muita bola. E eu sou contra o Botafogo, não gosto do Botafogo, não. Não gosto do Texas, né? Mas tem que falar, eu tô jogando muita bola. E eu acho que seria uma boa pra seleção ter o Jesus na seleção como titular. E o Pedro, se vier melhorar também, acho que o Pedro tem espaço na seleção. E é isso, não vejo o Richarlison mais com essa... Só que aquela questão que eu falei, né? O Ancelotti levou os deles, né? E ele confia no Richarlison. Então, como ele tem carta branca, que eu falei pra treinar, eu acho que não vai mudar muito isso, não. Acho que ele vai levar os dele mesmo. Ele jogou muitas vezes contra ele. Contra ele ele. viu o que ele pode oferecer. Exatamente. E aí você fala pra ele assim, ó, vamos levar o rapaz do Botafogo aí, vamos levar o Pedro. Aí ele vai pensar, poxa, eu não conheço, então vou tentar dar uma chance pro Richarlison aqui. Vamos ver se ele consegue reagir. Se ele conseguir reagir e fizer o que ele já fez, beleza. Mas como ainda tem um tempo aí, eu acredito que se ele não der resultado, ele vai mudar. Vai. E é o que eu falei, cara, ele só tem 2 jogos, cara. Então, e pegou terra devastada, ele chegou, pegou do zero, tudo acabado. O Brasil não tinha nada. O Jair falou uma coisa importante: todas as seleções, praticamente todas, estão preparadas pra Copa já. Já tá fechadinha. A Argentina tá fechadinha. Qual é o melhor time do mundo hoje, que você acha? Na minha opinião, no Brasil ou no mundo? Do mundo. Seleção. Seleção? É. Cara, a Argentina. Na minha opinião, Primeiríssimo Argentina. lugar. Quanto tempo eles já estão prontos? Desde a Copa passada. Então, Já. e de- Antes antes da da Copa, Copa passada. que eles já vieram Já aqui. faziam um bom trabalho. Foi bacana. Então, eles Torci escolheram- muito pelo Messi. Eles escolheram o fruto na Copa do que plantaram. Então, o que eles plantaram, escolheram na Copa e estão dando continuidade. Então, nós estamos falando de uma seleção principal, que é a grande candidata ao bicampeonato, eu vejo que é a Argentina. E nós falamos para a nossa seleção que agora que nós estamos tentando preparar para daqui a um ano. Então, nós estamos falando de 5, 6 anos para um ano aí. Então, nós vamos ter que correr muito contra o tempo. muito. Qualidade a gente tem. Mas eu vou fazer uma observação. A gente tá falando da Argentina, né? Maior campeã, né? Tá em primeiríssimo lugar. É a seleção atual a melhor. Mas o que acontece? O primeiro jogo, o amistoso da seleção, empatou 0-0. Foi isso? O primeiro jogo, né? Do Ancelotti agora. Foi Foi o empate. Equador lá. E depois, a Argentina jogou, não me lembro com quem, que eu tava trabalhando, que o horário do jogo eu tô sempre trabalhando e assistindo o jogo picado, né?
E aí eu olho na Argentina, depois do jogo do Brasil, o Messi no banco. Entendeu? No Brasil, há anos, eu não vejo um técnico que tenha culhões, que tenha bagagem. Espero que o Ancelotti mude essa história, pelo menos do meu ponto de vista como torcedor. Eu não vejo um técnico da seleção colocar um Neymar no banco. Eu não vejo um técnico da seleção colocar um Rafinha, o Vinícius Júnior começar no banco. O Messi começou no banco. E é de boa. Vários lugares, o Cristiano Ronaldo no banco, entendeu? Às vezes não entra, fica lá no banco. E o Brasil, a estrela no Brasil não pode ficar no banco. Quando tá no banco, a imprensa já chega, já coloca uma câmera, já não sei o que, já começa a alimentar uma possível crise que às vezes nem existe. Entendeu? Essa é a minha observação. Jairão, fala um Gente, pouco do seu projeto novo aí, né? Pra gente poder encerrar o projeto ultrapassa. lá da Afija. Isso, fala um pouco pra rapaziada seguir lá, do Instagram. Projeto novo antigo. Um projeto que foi inaugurado em 2014, Caramba, tem 11 anos já. ali no Parque da Cidade. Foi na época que eu voltei para Brasília e comecei a dar treino para adultos, né? Que não, às vezes não gostam de ir para uma academia, mas gosta de bater aquela bolinha no final de semana e não quer chegar no final de semana, jogar no domingo e ficar segunda e terça sem andar. Aham. Então o cara se prepara ali fisicamente na segunda e na quarta, são treinos segunda e quartas-feiras. Na segunda-feira nós fazemos ali no Cruzeiro, numa quadra, e na quarta ali no Parque da Cidade, no estacionamento 7, ali nas quadras de futsal. E é um projeto bacana porque você conhece outras pessoas de outros nichos, né? Então são pessoas que gostam de futebol, gostam de conversar de futebol, e ele virou uma família, uma família à bacana. parte, né? São pessoas assim bacanas, todo ano nós fazemos uma comemoração, e é um ambiente muito bacana, de pessoas adultas que gostam de futebol, vão lá para conversar de futebol, para melhorar a sua parte física, a sua parte técnica, a sua parte cognitiva. Então ajuda bastante e eles gostam muito e é um prazer estar lá com eles. Meu filho toca lá, né, o Wallace, e a Academia de Futebol Jair Araújo. Chamamos de AFJA. Aham. Então é um projeto aí que já está aí há alguns anos nessa estrutura. É bem simples, mas nós tentamos fazer o melhor para que cada um saia de lá com algo acrescentado aí no seu pensamento sobre futebol. E isso aí que é muito legal. Quem tiver interesse, então, vai no Instagram. Treinamento AFJA. Isso, vai lá que vai ser muito bem-vindo, né, Jairo? Com certeza será bem recebido lá por mim ou por meu filho. Exatamente. Precisamos ir lá treinar, né? Vamos lá. Vamos passar isso agora, eu quero ir lá mesmo. Jairo, muito obrigado pela participação, cara. Espero que você tenha gostado da gente aqui. Projeto novo, Fabão, né? Nosso projeto aí bem novo mesmo. Veio o Dani Pança, conhece o Dani Pança? Sim. Dani Pança veio aqui, abriu porta pra gente, depois veio o presidente do Gama, veio mais gente chegando até você. Muito obrigado pela participação, obrigado por dar essa aula pra mim. Eu aprendi bastante, cara. Uma coisa bacana, até falei com o Fábio, do pessoal aqui. Eu queria falar uma coisa, mas a outra visão que o Dani Pança tem, o que ele queria dizer, eu falei que é isso que eu penso. Então você falou deu uma aula, né? deu uma aula. Você Leu falou o nosso pensamento. você muito falou do Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo foi no toque de bola. Cara, eu vi isso, falei, cara, isso é diferente. E você explicou realmente, preencheu o campo. Isso é muito bacana. Eu saí daqui hoje muito feliz, você tá com a gente aqui, e mais, aprendi um pouquinho a mais de futebol. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite aí a você, Raul, a Fábio. E o projeto de vocês aí que dê continuidade, que tragam pessoas aqui bem qualificadas, bem gabaritadas, para que possam estar dando um melhor conteúdo aí para vocês e com certeza vocês terão muito êxito aí na caminhada. Que bacana, tá bom? Para não perder o costume, posso fazer a última pergunta? Sim. Eu gostaria de saber o melhor momento da sua carreira e o pior momento da sua carreira para finalizar o programa. O melhor momento da minha carreira foi no Atlético Goianiense. Foi uma época assim. Já depois de ter sido multicampeão, ó, que bacana. Mais maduro, mais velho. Foi bacana porque você levar um time da Série C também, né? Da Série C à Série A. Foi muito bom e assim, você tá mais experiente, você tá mais maduro, você vê as coisas acontecendo, você tem uma forma diferente de ver e trazer o seu conhecimento, como eu tive no Gama e no Brasiliense. A bagagem que eu tinha, que eu conquistei no Gama e no Brasiliense, eu trouxe essa bagagem para o Atlético
e as coisas se tornaram possíveis, né? Às vezes a gente olha assim, poxa, não vai chegar nunca na Série A. Mas pelo que eu vi lá, pelo planejamento da diretoria, e eu vi que era um projeto que valia a pena eu topar aquilo, e fiquei lá 6, 7 anos ou 8, e então foi muito gratificante. E o pior momento na minha carreira, eu acho que foi em 2002, 2002 no Gama. Era um ano que nós tínhamos tudo para deslancharmos, né? Fazemos um bom campeonato, foi uma equipe que foi preparada para ganhar o Campeonato de Brasília, ganhar o Centro-Oeste e fazer uma boa campanha na Série A. E não aconteceu nada disso. Então foi um ano frustrante para todos nós e para a torcida, né? Para a diretoria, porque naquele ano eles não emprestaram ninguém. Eles falaram, não, vamos ficar com todos aqui, a gente quer fazer um ano diferente. A gente quer ganhar o Campeonato de Brasília, queremos ganhar a Copa Centro-Oeste e fazer um bom Brasileirão. E infelizmente nenhum dos três nós conseguimos, então eu vejo que esse ano foi o ano mais decepcionante da minha carreira. Isso aí, Jair. Obrigado, irmão. Beleza? Obrigado pela presença. Obrigado. A gente fica emocionado. Pô, fica emocionado. E agradecido demais. Mandar um abraço para galera que tá em casa. Galera, curte, compartilha, se inscreve no canal. Não esqueça de deixar seu like para nós aí. Chegando a 500 inscritos, estaremos sorteando uma camisa oficial. Já estamos com 464 inscritos no YouTube. Falta só mais quase. 16. Quase lá. Você que tá chegando em casa, chegando em Brasília, na nossa casa, né? Que é Brasília. Tá querendo fazer uma gravação bacana, tá querendo fazer uma mesa redonda, mesmo que seja quadrada, vem aqui no Estúdio 8 Bits. Chega mais, o melhor estúdio de Brasília. Café e o atendimento aqui é VIP. Obrigado, galera. Nos siga aqui do lado da Câmara Legislativa aqui, bem situado, lugar bem climatizado, lugar bom demais. E queria o último desculpinha, um agradecimento aos botafoguenses lá, rapaz, no Instagram. Fiz um corte do Botafogo, falando mal do Botafogo aí. Os caras estão me xingando lá. É isso aí, vamos participar do nosso Instagram. Fala Mais Não Joga. E é isso aí, futebol é resenha, futebol é entretenimento. Valeu. Por favor.